Desde o final do ano passado, o Judiciário Mineiro não guarda mais armas que estão vinculadas a processos judiciais. Quais são os efeitos da medida sobre a segurança dos fóruns e sobre os julgamentos? Esse é o principal tema de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o diretor do Foro da Comarca de Belo Horizonte e juiz auxiliar da Corregedoria Geral de Justiça de Minas Gerais, Marcelo Rodrigues Fioravante. Ele é magistrado há 14 anos e já passou por 4 comarcas: Mesquita, Guanhães, Ipatinga e Belo Horizonte, onde está há 7 anos, dos quais 2 como diretor do Foro de Belo Horizonte. Doutor Marcelo, obrigado pela presença aqui mais uma vez no Pensamento Jurídico. Prazer, meu. Nós teremos então os quadros Pensamento Universitário, em que estudantes hoje da Faculdade de Direito Promove me ajudarão a entrevistá-lo. E teremos também o quadro Pensamento Literário, que o senhor fará indicações de leitura para os nossos telespectadores. Pois bem, doutor Marcelo, o Judiciário então mineiro, o Tribunal de Justiça, estabeleceu no final do ano passado o fim do recebimento de armas e munições apreendidas e vinculadas a processos judiciais. Qual a razão dessa medida? Bom, o Poder Judiciário, de uma forma geral, não só o mineiro, tem se preocupado um pouco mais com a questão da segurança nos fóruns. Esse é um processo interessante, que na medida em que a população brasileira se politizou um pouco mais, participa mais até das questões das altas cortes do país, o povo brasileiro se sensibiliza mais com as questões judiciais, ao mesmo tempo essas decisões também estão mais sujeitas a questionamentos e participação do público, coisa que antes acontecia numa instância um pouco mais distante, vamos dizer assim. Então, essa aproximação também nos traz uma preocupação com a segurança, o questionamento de decisões, etc. Quer dizer, o acesso, então, ao fórum precisa ser melhorado, então, nesse caso. Mais ou menos essa é a ideia, que vem de um contexto maior, mas que também chega às portas dos fóruns de todas as comarcas com a preocupação com segurança interna. E aí vai desde a questão de controle de acesso, etc., e até a guarda e a manutenção de armas de fogo, coisa que já vem de uma tradição do Tribunal Mineiro, que alguns outros tribunais já não faziam, mas que também traz uma preocupação de segurança. Porque esses fóruns podem ser alvos de criminosos para poder buscar essas armas, né? Para se armar mais ainda, né? Infelizmente. Porque os fóruns não têm guarda apropriada, tem? Tem, assim, a nossa preocupação, existe sempre a preocupação com o aparato de segurança, obviamente com as limitações orçamentárias que o tribunal enfrenta. Então, todas as comarcas têm vigilantes, têm... Mas uma apenas? As comarcas menores, né, vamos dizer assim, porque as maiores não, as maiores têm um aparato de segurança maior, mas comarcas pequenas, às vezes, tem um vigilante noturno. Então, tem que haver uma preocupação do juiz diretor do foro de já ter uma articulação melhor com o policiamento local, para que, caso haja algum tipo de violação de segurança, a polícia seja acionada rapidamente. Comarcas maiores têm um aparato de segurança mais adequado, com mais vigilantes, mas isso sempre que nós pudermos minimizar os riscos, e aí vem a questão das armas, né, isso é um passo importante na gestão de segurança dos tribunais. E elas ficavam dentro dos tribunais porque estão vinculadas a processos judiciais. Quer dizer, enquanto esses processos não se esgotavam, não se concluíam, elas não podiam ser retiradas de lá. E aí vem a questão da polêmica, hoje muito presente nas discussões sobre o judiciário, é exatamente a duração do processo criminal. Então, até pouco tempo atrás, enquanto o processo durava, enquanto ele não finalizava, não havia destinação dessa arma. Então, armas ficavam muitos anos armazenadas nos fóruns. Hoje existe uma preocupação, primeiro, de destinação mais rápida dessas armas, e agora com essa medida mais recente, uma iniciativa importante do nosso saudoso presidente, desembargador Ebert, que investiu muito nesse processo de esvaziamento dos depósitos de armas dos fóruns, nós alcançamos essa medida no final do ano passado. E elas vão para onde agora? Dentro dessa articulação, Orion, foi feita a partir de várias reuniões, estudos com a Polícia Civil, Polícia Militar, o armazenamento dessas armas de fogo e munições ficou a cargo da Polícia Civil. E depois elas encaminham para o Exército ou elas aproveitam ali mesmo essas armas? Existe uma questão da legislação própria, que algumas armas podem ter essa destinação de doação para forças armadas, etc., mas isso requer até uma certa regulamentação. Via de regra, elas são destruídas. E as únicas armas hoje que ainda os fóruns recebem e armazenam são as armas vinculadas a crimes dolosos contra a vida. Por quê? Porque, via de regra, são alguns armamentos que precisam até ser exibidos durante os julgamentos do tribunal do júri. Os jurados, às vezes, precisam de ter conhecimento do tipo de arma que foi utilizado e talvez aquilo seja um instrumento importante para a formação do convencimento deles. Então, essas armas, que é um percentual bastante reduzido, ainda permanecerão nos fóruns, as demais não. Mas vai reduzir bastante esse arsenal. Sem dúvida. E quais são esses tipos de armas mais vinculadas a processo? São armas de grosso calibre, armas comuns, armas
brancas, como é que é? É muito variável e depende até da característica regional. Eu digo isso porque, né, como você viu, eu já fui juiz do interior, região ali próximo ao início do Vale de Jequitinhonha, Mesquita, essas comarcas menores, é muito comum a apreensão de armas de pequeno porte, muitas armas artesanais, chumbeiras, aquelas utilizadas para caça, etc. Mas, infelizmente, o crime organizado hoje ele já ocupa desde as menores cidades às maiores. Então, aí também, grande parte desses armamentos apreendidos estão vinculados a algum tipo de organização criminosa. E quanto maior, obviamente, aí nós lidamos com armas de mais alto calibre, etc. E no final do ano passado, também em função dessa decisão, o Judiciário reuniu todo esse arsenal e destruiu essas armas. Foram 4.000 armas, não foi isso? Foi um esforço que nós fizemos, trabalhamos muito até, vamos dizer assim, até durante as festividades de final do ano. A equipe do Fórum de Belo Horizonte se empenhou muito nisso. E a pedido da desembargadora, da ministra Carmen Lúcia, que também veio até aqui, acompanhou esse processo de destruição de armas e está muito preocupado com essa questão no país inteiro. Nós fizemos uma destruição de mais de 4.000 armas no pátio do Exército aqui em Belo Horizonte. E foi um passo importante no sentido de buscar mais segurança para esses fóruns, que nós tivemos até no ano passado, se não me engano, 2 fóruns do sul de Minas que foram alvejados por bandidos ali na fachada do próprio fórum, não é isso? Sim, tivemos um aqui, salvo engano, no ano passado também, em Matozinhos, algumas experiências que nos preocupam. Nenhuma delas vinculadas especificamente a ataques aos cofres de armas, mas situações que colocam o judiciário, colocam algum nível de preocupação no Poder Judiciário. Relacionado até à profissão de juiz, que hoje é uma profissão de risco, né? Na área criminal, especialmente, né? Parte desse risco faz parte do dia a dia do magistrado, principalmente quando ele lida com algumas competências criminais. Hoje em dia, como a gente, até no início da nossa conversa aqui, o cenário político que o país passa e um nível maior de questionamento de decisões, até por populares, por organizações políticas ou não, isso também traz para o judiciário lida com poderosos interesses, né, confessáveis aí, às vezes. Né? Sim, movimentos sociais, muitas manifestações legítimas, mas que em certo nível elas talvez possam sair um pouco de um controle de segurança e aí, obviamente, traz para o magistrado alguma preocupação. Muita intolerância hoje, né? Doutor Marcelo, eu vou fazer um intervalo, gostaria que no próximo bloco só falasse para a gente a respeito de outras medidas, que me parece que só essa medida não seria suficiente para melhorar a segurança dos fóruns. A gente então volta em instantes falando sobre esse assunto, daqui a pouco. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo sobre a medida do Judiciário Mineiro, Tribunal de Justiça, que no final do ano passado estabeleceu o fim da guarda de armas e munições vinculadas a processos judiciais. O nosso entrevistado é o diretor do Foro da Comarca de Belo Horizonte e juiz auxiliar da Corregedoria Geral de Justiça, Marcelo Rodrigues Fioravante. Doutor Marcelo, deixei para uma questão no bloco anterior a respeito dessas medidas, então, que não seria suficiente para adequar com mais segurança os fóruns de Minas Gerais. Quando é que essas medidas poderão avançar? Algumas já estão sendo tomadas. Hoje em dia, até nos prédios particulares, nos nossos condomínios residenciais, a segurança tem sido objeto de muita preocupação e incremento. Da mesma forma, tem que acontecer nos prédios públicos de uma forma geral. Então, isso já tem acontecido em certa escala, com instalação de detetores de metal em praticamente todas as comarcas do estado, treinamento da equipe de segurança e agora um avanço significativo no sentido de instalação de câmeras e controle de acesso. A Comarca de Belo Horizonte, por exemplo, nos nossos fóruns de primeira instância, hoje o Fórum Lafayette Unidade Augusto de Lima e o Fórum Lafayette Unidade Raja, nós recebemos ali um público geral diário em torno de 12.000 pessoas. As duas unidades. Entre público interno e público externo.
Então, daí agora já está sendo implementado um controle com catracas eletrônicas, a identificação de todo o público externo que acessa esses edifícios já vem sendo feita desde o início do ano passado. São todas iniciativas dessa gestão do presidente Ebert que foram muito importantes para o incremento de segurança. E também, ainda no final do ano passado, já foi autorizada a aquisição de alguns equipamentos de raio-x, semelhantes àqueles utilizados em aeroportos, que também vão ser instalados em algumas comarcas de maior porte inicialmente no estado, também para verificação de bolsas, etc., para evitar experiências difíceis de acessos a arma de fogo, explosivos, qualquer tipo de artefato que possa dificultar a nossa segurança. E a segurança dos fóruns não é segurança apenas do juiz ou das juízes, também envolve aí os operadores do direito, os advogados, o Ministério Público, né, promotores, réus, as partes envolvidas ali no processo, testemunhas, enfim, todo mundo está correndo risco diante de uma situação de um julgado aí mais, digamos assim, de mais relevância, com mais envolvendo o crime organizado, não é assim? Claro, né? E não só o crime organizado, conflitos pessoais, pessoas geralmente que estão sendo processadas no âmbito do judiciário enfrentam algum tipo de conflito pessoal. Então, nós lidamos com uma série de situações de preocupação. Ok. Doutor Marcelo, eu vou ampliar o nosso debate, convidando então os estudantes da Faculdade de Direito Promove para me ajudar a entrevistá-lo. Por favor, a primeira pergunta. Os equipamentos no fórum já não seriam suficientes? Colocar novos equipamentos sem fiscalização não seria só mais um gasto do dinheiro público? Bom, Núbia, obviamente a sua pergunta tem sua importância. A utilização de equipamentos sem treinamento de pessoal e sem uma implementação de outras medidas fica uma iniciativa isolada e pode realmente redundar em algum tipo de desperdício de recursos. Mas não é essa a iniciativa do tribunal. A iniciativa do tribunal está sempre amparada em uma série de medidas que vão desde treinamento de pessoal até, em última instância, a utilização de equipamentos mais modernos, de tecnologia melhor. Existem serventuários que prestam serviços dentro do fórum e fora do fórum. Eu gostaria de saber quais seriam as medidas tomadas para garantir a segurança daqueles serventuários que prestam serviço fora do fórum, como é o caso dos oficiais de justiça, e que todos os dias são expostos a inúmeros riscos. Lohane, realmente essa é uma questão muito preocupante, porque elas saem das portas dos fóruns. O oficial de justiça, ele é o representante do juiz, o representante do Poder Judiciário, que está na linha de frente, em contato muito próximo com o cidadão, mas em contato muito próximo, às vezes, com aquela pessoa que está sendo processada, réus em processos criminais, agressores lá no âmbito da violência doméstica, né, Orion? Então, assim, existe aí sim uma preocupação do incremento de segurança, mas que passa também pela interação com as forças públicas policiais. Então, o oficial de justiça ele precisa de amparo, mas através de um canal direto com a polícia nessas ações de linha de frente do Poder Judiciário Mineiro. Muito bem. Agradecer então a participação dos estudantes da Faculdade de Direito Promove. Doutor Marcelo, pegando também uma carona na pergunta da Lohane aí, essa questão da segurança dos oficiais. Também magistrados, a gente sabe, virou profissão de risco, né? Ameaças de toda a forma, telefone, enfim. Como lidar com essa situação? É uma situação muito delicada, né, Orion? Como a gente estava tratando aqui em algumas perguntas anteriores, um certo nível de risco é inerente à atividade do magistrado. A atividade do oficial de justiça também nos traz, carrega em si um nível de risco, de preocupação que o judiciário tem que saber lidar com ele. Mas para isso hoje nós temos um gabinete de segurança institucional e articulações com a Polícia Militar, inclusive equipes de segurança treinadas que funcionam dentro do Poder Judiciário para orientar os juízes e servidores que se encontram em dificuldade. E esses setores têm que ser acionados quando isso acontece. Felizmente, hoje isso acontece em uma escala muito pequena, próximo aos questionamentos e às dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia. Muito bem. Doutor Marcelo, a questão das armas sempre gera debates aí quando se trata da questão da segurança pública, desarmamento. Enfim, como é que o senhor avalia essa questão? Tem gente que defende a liberação de armas. Isso poderia trazer mais riscos à segurança pública, mais ocorrências? Como é que o senhor avalia? É um debate polêmico. O desarmamento da sociedade é uma discussão que sempre aflora um debate muito intenso.
Eu acho que o caminho de armar a população nunca é um caminho muito positivo. Mas nós temos que entender também que há situações muito específicas, como, por exemplo, nas zonas rurais, locais mais distantes, onde a força policial não tem condição, não tem aparato para atender com rapidez aquele cidadão que está em situação de risco, esses pontos talvez mereçam um olhar mais sensível e mais atento por parte do legislador. Aí não há um sentido aí de armar a população e de prepará-la para reagir a uma agressão, mas empoderar esse cidadão de alguns recursos mínimos para que ele possa se defender nessa circunstância. Então é um debate denso, preocupante, mas eu acho que tem que ter um olhar mais cuidadoso do que nós temos hoje em dia. E hoje o porte de armas é autorizado para essas pessoas que vivem em regiões, zonas rurais, além das forças de segurança também e alguns servidores públicos, né? Não, via de regra não. O cidadão mesmo em zona rural, porte de arma de fogo, ele só conseguiria em situações muito excepcionais e justificadas perante a autoridade policial, no caso a Polícia Federal. Mas são muito poucas as situações onde eles são autorizados. A posse de arma de fogo de uso permitido, ter dentro de casa, que não é ilegal, mas em certos níveis, mas o porte dessa arma ainda é proibido. Via de regra, o cidadão... E requer treinamento também, né? Sem dúvida. Muito bem. Então, Marcelo, eu vou fazer um novo intervalo. Eu gostaria que no próximo bloco a gente falasse sobre um outro assunto que afeta aí a atuação do senhor como juiz corregedor a respeito das mudanças aí na regulação e no funcionamento dos fóruns de Minas Gerais. A gente volta então em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Magis. Nos dois primeiros blocos discutimos a medida do Tribunal de Justiça que retirou as armas de dentro dos fóruns das comarcas de Minas Gerais. E agora, nesse bloco, vamos falar sobre outra medida do tribunal, que foi o lançamento do novo Código de Normas que vai mudar a regulação, o funcionamento dos fóruns de Minas Gerais. Aqui ao meu lado, então, o diretor do Foro da Comarca de Belo Horizonte e juiz auxiliar da Corregedoria Geral de Justiça de Minas Gerais, Marcelo Rodrigues Fioravante. Doutor Marcelo, então, gostaria que o senhor explicasse para a gente qual que é a função e essa regulação, o alcance desse novo Código de Normas da Corregedoria para os fóruns. Foi um passo importante da Corregedoria Geral de Justiça no sentido de atualizar uma legislação que precisava de aprimoramento. O Código de Normas dos Serviços Judiciais, ele regulamenta todo o funcionamento da Justiça da primeira instância, que vai até por setores de segurança, como nós falamos aqui, como os demais serviços auxiliares, contadoria, distribuidor, protocolo, a utilização dos serviços, dos processos eletrônicos, enfim. Isso tudo precisava de normatização e modernização, porque nós lidávamos com uma regulamentação que era de 2006. 12 anos. Então. 12 anos já, e nisso nós enfrentamos muita evolução, tanto do ponto de vista processual, quanto de processo eletrônico, etc. Então isso foi uma evolução necessária e que lançado agora recentemente, o provimento 355 da Corregedoria, trouxe um novo cenário aí de regulação de todos os serviços judiciários de primeiro grau. E o alcance, então, é só da primeira instância, não vai para a segunda instância, né? Acaba que tem algum tipo de reflexo, mas como o poder regulamentar do corregedor, ele se restringe ao nível de primeiro grau, então é uma regulamentação direcionada para os juízes de primeiro grau e o público em geral. E quais seriam os efeitos para a melhoria da prestação jurisdicional em termos de segurança jurídica, agilidade, celeridade? Ele traz uma série de mecanismos que garante uma padronização do trabalho e também uma orientação melhor, tanto dos servidores, quanto advogados, quanto de magistrados, no sentido de como fazer da melhor forma, como fazer da forma mais ágil e eficiente. Até então, muitas das dúvidas na rotina do dia a dia se resolvia através de ligações ou consultas por meio eletrônico à corregedoria. O Código de Normas ele passa a ser um norteador, né? Uma bíblia, um norte para que o servidor, o público interno e o público externo possam fazer funcionar melhor a máquina judiciária. E a aplicação é imediata ou tem um tempo para se adequar? Cada fórum vai ter que se organizar para isso aí? Nós temos uma vacácio aí, né? Um interregno de 60 dias para que ela entre em vigor. Então, antes mesmo do final dessa gestão do desembargador André Leite Praça, esse Código de Normas já vai estar em pleno vigor em Minas Gerais. E como o senhor disse, está se adequando também ao novo Código de Processo
civil Sim. aí no CPC. Sim, exatamente. Processo judicial eletrônico também, né? Sim, processo judicial eletrônico, novo Código de Processo Civil. Então, uma série de adequações que precisavam ser feitas. Muita coisa também que estava em atos normativos esparsos foram condensados nesse código, tudo no sentido de facilitar a consulta, facilitar a utilização. Isso é muito E importante. como que isso pode ajudar, por exemplo, na gestão, no gerenciamento das unidades judiciais? O Código de Normas ele tem um olhar muito importante também para a gestão de planejamento estratégico. Enxergar a unidade judiciária, quer dizer, a vara ou a unidade do juizado especial, como uma unidade judiciária integrada entre secretarias e gabinetes, coisas que antes eram tratadas pela normatização como ambientes estanques, separados. Então, hoje, secretaria e gabinete são coisas unificadas. O diretor de secretaria, né, o nosso escrivão e o juiz têm que trabalhar de forma integrada, de forma que não haja sobrecarga de trabalho nem no gabinete, nem na secretaria. Então, isso tudo são orientadores que estão presentes no código e chamam o juiz, o escrivão, os gestores a responsabilidade para isso. Não pode ficar só sobre os autos, não. Tem exatamente. que olhar o entorno também, né? Exatamente. Doutor Marcelo, eu vou interromper o nosso debate aqui, volta daqui a pouquinho esse tema, mas gostaria que antes o senhor fizesse para a gente a indicação de leitura no quadro Pensamento Literário, por favor. Bom, Ariel, uma leitura que é muito palatável e interessante é o livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, do Noah Harari, né? Yuval Noah Harari, que trata de toda a evolução do homem, desde a criação até os tempos atuais, e como que a sociedade, o ser humano, teve essa grande capacidade de, através da criação, através da criatividade, de evoluir e alcançar soluções para os problemas do dia a dia. Então, é uma abordagem muito interessante sobre vários pontos de vista que nos trazem essa leitura mais interessante da figura do homem e desse protagonismo no nosso planeta. Boa indicação, obrigado. Esperamos que essa evolução caminhe na direção do aperfeiçoamento aí, né? Doutor Marcelo, voltando à questão aqui, o senhor, além de diretor do foro, acumula a função de juiz auxiliar da corregedoria. A corregedoria, às vezes, tem uma função um pouco às vezes, antipática perante o juiz, de estar ali fazendo correição, revisão, aperfeiçoamento, ajustamento. É uma tarefa difícil? É uma tarefa difícil. Eu acho que, na medida que o tempo passa, até os próprios juízes e servidores começam a enxergar que o papel da corregedoria hoje é muito mais de orientação, muito mais de redirecionamento das tarefas e rotinas de trabalho do que de fiscalização de punição. Em certa instância, isso é necessário, sim. Mas o perfil que tenha se alcançado através dos últimos corregedores do Estado é que o olhar da corregedoria tem que estar primeiro para uma adequada orientação e funcionamento do serviço. E depois, em últimas instâncias, onde há uma falha de difícil correção, sim, atuar no ponto de vista disciplinar. Então, a gente tem que equilibrar essas duas funções no dia a dia. Não é tarefa fácil, mas necessária e importante para o desenvolvimento da atividade no Tribunal de Justiça Mineiro. Uma reclamação mais constante, mais permanente nessas? É muito comum, porque a gente enfrenta a dificuldade inerente ao nosso trabalho, que é o grande volume de processo. Então, existem muitas reclamações de morosidade. A gente qualifica como reclamações de morosidade, quer dizer, a demora na tramitação de alguns processos. Em alguns casos, isso pode estar vinculado a alguma falha na unidade judiciária. Em alguns casos, também, há um crescimento de demanda exponencial por um fato específico, como, por exemplo, o governador Valadares, que recebeu 50, 60 mil ações em razão de problemas relacionados à falta de água e fruto do desabastecimento provocado pelo desastre Samarco. Em outras instâncias também, a Corregedoria tem tido um trabalho interessante no tratamento de demandas predatórias e fraudulentas. Fraudulentas, né? O uso abusivo, vamos dizer assim, do Poder Judiciário. O STJ vai fazer um seminário agora no próximo mês, tratando da questão. O Colégio de Corregedores de Tribunais de Justiça do país está preocupado com isso. O desembargador André é o presidente desse colégio e foi criado um núcleo chamado NUMOPED, Núcleo de Monitoramento de Perfil de Demandas, onde a gente encontra esse movimento de demandas fraudulentas, de demandas fabricadas, que oneram a nossa capacidade de trabalho e prejudicam o cidadão comum que precisa de uma resposta rápida. Trava o judiciário e lesa aí o cidadão. Sim, algumas situações foram encontradas já, tanto aqui no Estado como em São Paulo, que infelizmente levaram até alguns advogados à prisão, e nessas comarcas nós podemos identificar um incremento de 20% a 30% do número de processos em razão desse tipo de demanda fabricada. Quer dizer, isso nós precisamos de cuidar e de extirpar do âmbito do judiciário para que a gente possa se dedicar àquelas demandas realmente... Prestação jurisdicional, né? Exato. Bem, bom, eu conversei aqui com o juiz auxiliar da Corregedoria
Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais, Marcelo Rodrigues Fioravante, que também é diretor do Foro da Comarca de Belo Horizonte. E falamos aí sobre as medidas do Tribunal de Justiça, primeiro que deixou de receber armas e munições relacionadas a processos judiciais. E também essa última mudança aí do novo Código de Normas para o melhor funcionamento dos fóruns em Minas Gerais. Doutor Marcelo, obrigado pela entrevista mais uma vez. Prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço a oportunidade, Juliano. Muito obrigado. Ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.